Vamos lá, muito boa noite. Vamos para mais uma sessão focando em produtividade, focando em alta performance, abordando os diversos conceitos das diversas áreas que convergem para um aumento de performance, de desempenho e, por consequência, de resultados. Então vamos lá, vamos avançar. Hoje eu quero trazer para vocês uma visão extremamente interessante de um cara que eu admiro muito, que ele é considerado um dos maiores business coaches do mundo, e o nome dele é Brian Tracy. Brian Tracy hoje ele já é um senhorzinho, mas ele ao longo da sua vida ele construiu uma metodologia muito séria, estudos muito sérios com relação ao coaching, ao mundo executivo, a aspectos relacionados a desempenho pessoal e como isso converge para uma melhora de performance profissional. E hoje existe o Instituto Brian Tracy, fica lá nos Estados Unidos, e eles trabalham com metodologias incríveis que já foram aplicadas em mais de 5 milhões de pessoas e empresas ao redor do mundo. Hoje eu tenho a oportunidade de poder utilizar parte desse portfólio do Brian Tracy dentro das minhas sessões, dentro dos meus métodos de trabalho, o que dá um respaldo ainda maior em termos de validação científica e segurança de que os clientes vão atingir o resultado, ou melhor, que eles podem atingir o resultado. Eu não posso garantir nada por ninguém, porque por melhor que seja o método, por melhor que seja a metodologia, cabe a cada pessoa individualmente aplicar aquele conhecimento, fazer uma aplicabilidade prática dos conteúdos e do método. Então, hoje eu quero trazer um aspecto do Brian Tracy, que ele chama das 7 leis universais do sucesso. O que são essas leis? Ele fala que a primeira delas é a lei da causa e efeito. O que significa essa lei da causa e efeito? Ele diz que nada que a gente tem de resultados palpáveis e materiais surge da noite para o dia. Tudo começa inicialmente na nossa mente. Ele fala que os nossos pensamentos, eles são as causas dos nossos resultados práticos, que são o efeito final. E aí ele vem trazendo fortemente, dentro desse aspecto, a importância de a gente estar o tempo todo com uma consciência sobre o que a gente vem pensando. E aí eu reforço isso com a importância da gente estar consciente sobre os conteúdos que a gente consome. Porque esses conteúdos, eles vão ficando na nossa mente, eles ficam no nosso subconsciente. E isso pode fazer com que os nossos pensamentos, com que a qualidade dos nossos pensamentos melhore ou piore. E aí eu pego, por exemplo, pessoas que passam o dia inteiro vendo fofoca ou vendo jornal e acham que estão se mantendo informadas, quando, na verdade, elas estão muitas vezes enchendo suas mentes de informações que vão muito mais atrapalhar ou reduzir o seu potencial do que contribuir para um crescimento, do que contribuir para melhores resultados. Então é importante a gente ter essa consciência dessa lei da causa e efeito. E isso está muito interligado com aquilo que a gente já conversou sobre a sementinha, né? Que a gente planta semente e a gente vai evidenciar os frutos depois de algum tempo e de acordo com a semente plantada. E a lei da causa e efeito, ela está muito relacionada a isso. O que o Brian Tracy especifica ainda mais é esse princípio dos resultados nossos enquanto seres humanos vir dos nossos pensamentos. E aí ele traz uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade dos seus pensamentos. Olha só que coisa interessante. Então a gente precisa estar bem atento ao que a gente pensa e principalmente ao que a gente consome. Trazer tudo isso para o consciente. Enquanto você não trouxer esse tipo de ação e de atividade para o consciente, o seu inconsciente ele vai estar ditando os seus resultados e você vai acabar chamando isso de destino. Quando, na verdade, você que está plantando desde já.
Você que tem plantado tudo isso para poder colher lá na frente. Causa e efeito total. O segundo ponto, o segundo aspecto dessas 7 leis universais que o Brian traz, ele está diretamente relacionado com a causa e efeito, que ele chama de lei da busca. A lei da busca, ele fala que nada acontece da noite para o dia. Exatamente com relação a causa e efeito, que tudo surge lá nos pensamentos, também não vão ser pensamentos isolados que vão te proporcionar os resultados que você deseja. Leva um tempo. Esses pensamentos vão sendo concretizados, consolidados na sua mente, para que depois eles possam ser concretizados em resultados. E nesse meio tempo ainda, em atitudes. E você vai fazendo isso rotineiramente, agindo em busca daquilo que você deseja. Não é simplesmente fazendo uma atividade ou outra com relação a um objetivo que você vai chegar lá. Você precisa buscar aquilo constantemente. E aí, muitas vezes, as pessoas comentam que não consigo chegar, sei lá, tipo, não consigo fazer R$ 1 milhão de patrimônio. Então, tá, mas você está buscando isso? Porra, não adianta você querer isso e você não fazer nada dia após dia em busca dessa concretização desse desejo ou desse objetivo. Enquanto for só um sonho ou um vislumbre, isso não vai fazer sentido em termos práticos. Você precisa buscar constantemente. E ele fala que quem busca, encontra. E aí você vai buscando constantemente, encontrando diferentes possibilidades e oportunidades que vão convergindo para o que você deseja. E isso está muito relacionado com o que o Napoleon Hill traz nesse livro aqui. Quem pensa enriquece. Ele chama isso do desejo ardente. Ele fala o seguinte, ele fala, cara, toda grande conquista começa com um desejo ardente. Não basta você simplesmente ter uma vontadezinha. O Napoleon Hill, ele passou 25 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo no século XX. E a vida dele foi pautada em entrevistar e entender os pensamentos e os comportamentos dessas pessoas. Depois ele veio e colocou esses pensamentos frente a frente com pensamentos e comportamentos das pessoas que não conseguiam conquistar o que elas queriam. E aí ele começou a observar todos esses padrões. E ele falou, cara, as pessoas que conquistam grandes resultados, conquistam o sucesso em diferentes áreas das suas vidas, essas pessoas, elas têm pensamentos e comportamentos similares. E dentro desse estudo, ele traz o aspecto do desejo ardente por um objetivo como um traço marcante das pessoas bem-sucedidas. E isso está diretamente relacionado com a lei da busca. Essas pessoas desejam tanto aquele objetivo que elas pensam naquilo o tempo todo. E por pensarem naquilo o tempo todo, tudo que elas olham acaba virando uma oportunidade para que elas possam concretizar aquele desejo ardente. Tudo vira uma possibilidade de soma ou de multiplicação para aquela conquista. Então, esse é um aspecto extremamente interessante e importante, porque se você quer algo simplesmente superficialmente, cara, vai ser muito difícil de você conquistar. Porque você, primeiro, não tem aquele desejo ardente, aquela chama que faz você ficar motivado para aquela conquista. Essa chama que faz você abrir o seu radar para tudo que acontece em volta e trazer essas pequenas coisas em volta para dentro da sua possibilidade de conquista desse desejo. Tudo vira oportunidade. Você começa a combinar diversos aspectos. E isso tá diretamente relacionado com aquela questão de quando você está querendo um determinado carro, por exemplo. Às vezes você olha todos os dias, você nem percebe esse carro rotineiramente no seu dia a dia. Mas você toma a decisão de que vai comprar aquele carro. A partir do momento que você decide qual carro você vai comprar, a tendência é que você passe a enxergá-lo várias e várias vezes ao longo dos seus dias.
de modo geral, esse carro passou a ser mais vendido da noite para o dia? Não. Mas você passou a prestar mais atenção naquele carro específico, naquele modelo específico. E aí você colocou o seu radar para aquilo. E é exatamente isso que acontece quando a gente pensa em objetivos. Ou no caso do que o Napoleão Hill traz, quando a gente pensa nesse desejo ardente. A gente pensa nele o tempo todo e a gente enxerga tudo como oportunidade para convergir para a concretização daquele objetivo. Então é importante ter esse desejo ardente e principalmente buscá-lo constantemente, todos os dias e em direção daquele objetivo. Quem busca, encontra. E aí ele fala que esse aspecto de você buscar constantemente ainda traz um segundo benefício por trás, que o Brian Tracy fala que é a chave da excelência. Ele fala, cara, a excelência ela vem através da prática. E se você está buscando todos os dias fazendo algo em direção àquele objetivo, você está praticando atividades que vão te levar para aquele objetivo, ao longo do tempo, essa prática vai te levar à excelência. E aí você vai se destacando da maioria das pessoas por conta da experiência prática. Então esse é um aspecto extremamente interessante. Um outro ponto, o terceiro que o Brian Tracy traz, é a lei do controle. Na lei do controle, o Brian Tracy diz que nós temos controle de tudo aquilo que a gente assume como responsabilidade. Basicamente, isso é o que muitas pessoas chamam de autorresponsabilidade. Cara, se eu não acredito que algo que está acontecendo na minha vida é minha responsabilidade, por que então eu vou fazer algo para mudar? Por que eu vou buscar estudar sobre aquele aspecto para melhorar aquilo se não é responsabilidade minha? Não tem como eu melhorar, porque eu não assumi a responsabilidade sobre aquilo. Se eu não assumir a responsabilidade sobre aquilo, eu não tenho controle sobre aquele aspecto. Então, o primeiro passo é a gente assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Quando a gente assume responsabilidade sobre todos os nossos resultados, a gente passa a ter controle sobre eles. Ah, Guilherme, mas tem coisas que não estão no meu controle. Sim, tem vários aspectos que não estão no meu controle. Mas sabe o que está no meu controle? A forma como eu lido com esses fatores, a forma como eu reajo a eles, ou a forma como eu me antecipo a eles. A gente está passando pela crise mundial. Cara, a gente podia prever essa crise? Não. Mas a gente poderia prever que alguma coisa poderia acontecer que mudasse o contexto profissional, o contexto econômico. Talvez alguma situação pudesse mudar o contexto de saúde. Existe sempre essa possibilidade. Por isso que existem, por exemplo, seguros de vida. Por isso que existem seguros contra incêndio. Existem seguros contra pandemia. Então, são vários aspectos que, beleza, não está no meu controle se isso vai acontecer ou não. Mas está no meu controle me prevenir. Está no meu controle me antecipar. Está no meu controle me desenvolver uma metodologia de trabalho que não dependa de estar presencialmente, por exemplo. Tem vários aspectos que a gente consegue controlar. E aí eu quero que, nesse momento, vocês pensem com relação a isso, em diversos fatores e diversas áreas da vida. Cara, de que forma você tem se antecipado às possíveis crises? Porque, beleza, hoje a gente está passando por uma crise mundial de uma magnitude gigantesca. Mas, ao longo dos anos, a gente sempre vem passando por uma crise ou outra. É cíclico isso. Talvez não com tanta magnitude. E aí esse é o momento de vocês realmente se capacitarem e desenvolverem competências para se tornarem tão bons em termos de desenvolvimento pessoal e profissional e habilidades e competências e se tornar experts em superarem desafios para que as próximas crises pareçam pequenas para vocês. Por quê? Porque vocês já vão ter habilidades e competências suficientes para encararem aqueles desafios. Então, esse aspecto de assumir a responsabilidade, assumir o controle, ele é fundamental. Lembrando novamente, a gente não controla
diversos fatores, mas eles influenciam nossas vidas e nossos resultados, mas não são determinantes. O que determina os resultados é a forma como a gente lida com esses fatores. Porque da mesma forma que acontecem situações que funcionam como influências negativas para os nossos resultados, a gente tem rotineiramente também, de forma cíclica, várias questões que não estão no nosso controle e que contribuem positivamente para os nossos resultados. O que acontece é que justamente por não assumir a responsabilidade pelos seus resultados, as pessoas, quando afundam, não sabem como lidar com aquilo, ou quando vem uma crise, elas não se anteciparam a ela, e quando tem uma possibilidade de alavancar, de prosperar, uma sorte, entre aspas, essa pessoa não está pronta para poder lidar com aquilo e aproveitar aquela oportunidade. Às vezes, ela sequer enxerga as oportunidades. Por quê? Porque ela não assume o controle sobre os seus resultados. Ela deixa para o acaso. Então, é importante esse aspecto. E aí o Brian Tracy ele traz uma frase com relação a isso que eu gosto muito também. Ele fala o seguinte: eu descobri que a sorte é perfeitamente previsível. Se você quer ter mais sorte, arrisque-se mais, seja mais ativo, exponha-se com mais frequência. É justamente esse aspecto de você assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Se você assume a responsabilidade, obviamente você vai correr mais riscos, porque você quer resultados melhores. Obviamente você vai se expor mais, você vai fazer com mais frequência, porque você quer resultados melhores. Agora, a pessoa que deixa isso ao acaso, não tem por que se expor, não tem por que correr risco, não tem por que fazer as atividades com tanta frequência, não tem por que sequer estar atento às oportunidades que existem à nossa volta. Então, é extremamente importante esse ponto. Próximo aspecto. O Brian Tracy chama de lei da crença. A lei da crença está fortemente ligado com o que o Napoleon Hill chamou de desejo ardente. Só que tem um aspecto na lei da crença que vai mais além, que é você realmente acreditar fortemente que você é capaz de conquistar aquele objetivo. O desejo ardente, ele é aquela chama inicial que faz você estar atento a diversos aspectos e trazer esses fatores para convergirem para o seu benefício. Mas a lei da crença é a que faz você acreditar que sim, é possível você realizar qualquer objetivo. É possível você realizar, você obter resultados grandiosos. Muitas pessoas não têm esse fator da lei da crença bem desenvolvido em termos de não acreditar na sua capacidade de gerar resultados, em termos de não acreditar que oportunidades estão em suas vidas de forma abundante. Então, tudo isso são fatores que vão influenciando para a pessoa não acreditar que é possível realizar determinado sonho, para ela não acreditar que é possível conquistar determinado objetivo. E aí aqui entra um ponto muito importante, que é o seguinte: em nenhum momento está sendo dito que é fácil. Cara, objetivos grandiosos não vão ser fáceis na maioria das vezes. E, principalmente, não vão ser da noite para o dia. Você não precisa acreditar que você vai conquistar isso amanhã. Você não precisa acreditar que você vai dormir, vai acordar e vai ter realizado o que você deseja. Você precisa acreditar que você vai realizar, independente de quando, independente de quanto esforço seja necessário. Você sabe que vai realizar. Você tem seu plano, você tem a data para poder concretizar essa meta. Não necessariamente você vai atingir naquela data. Existem outros fatores externos e está tudo bem. Mas você sabe que vai atingir. Pode não ser naquela data específica. Outros fatores podem influenciar e atrasar um pouquinho o seu objetivo. Não tem problema, porque você acredita que você vai conquistar. Essa lei da crença, ela é extremamente importante. Se você não acreditar que é capaz, se você não acreditar que é possível, que é viável, não tem por que você entrar em ação. Então, esse é um ponto chave dentro das 7 leis do sucesso do Brian Tracy. E aí, com relação a esse aspecto,
Ele fala o seguinte: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele pode ser realizado. Olha só que coisa legal. Tem pessoas, isso é como eu lido com muitas pessoas em termos de desenvolvimento pessoal, pessoas que estão buscando novos aspectos e perspectivas. Eu percebo claramente que não é pequeno o número de pessoas dentro da nossa sociedade que se privam de sonhar, porque elas acreditam que, se sonhar, elas abrem uma possibilidade de se frustrarem por falta da crença de capacidade. Isso é muito forte. Ao longo do tempo, e aí são vários fatores que influenciam, são experiências negativas, são os conteúdos que consomem, são as pessoas que nos cercam, os ambientes que a gente frequenta. Tudo isso influencia nas nossas crenças. E aí determinadas pessoas, por conta de diversos fatores, acabam acreditando que é melhor não sonhar, porque já que o sonho não vai se realizar mesmo, é melhor eu nem sonhar, tirar isso da cabeça, porque aí eu não me frustro. Melhor do que eu sonhar e não realizar e viver a possibilidade da falha, por exemplo. Olha só, isso não faz sentido, não é coerente. É um mecanismo humano de proteção. E aí a gente precisa ir trabalhando todo esse aspecto de diversos fatores. A gente tem outras ferramentas que possibilitam fazer com que as pessoas relembrem de grandes sonhos que elas tinham, ou talvez pequenos sonhos que elas tinham. Mas o sonho, ele é extremamente importante. E como o Brian fala, para ele ser realizado, basta que a pessoa acredite que pode realizá-lo. Então, esse aspecto, ele é essencial dentro da busca por melhor performance e resultados. Próximo aspecto, lei da expectativa. A lei da expectativa, o Brian Tracy fala que nós precisamos jogar alto. Nós precisamos ter altas expectativas de realização e de potencial e de nosso nível de desempenho, de performance. Cara, não é aquela história que muitas pessoas acham, tipo, isso é conversa para boi dormir, ou balela, mas é aquela questão de que, cara, se você mirar nas estrelas, possivelmente você vai acertar pelo menos a Lua. E aí, a lei da expectativa, ela traz exatamente isso. Tenha expectativas altas com relação aos seus resultados, com relação às suas potencialidades, e saiba que você pode sim se desenvolver para chegar nesses altos patamares. A pessoa que tem baixas expectativas, ela dificilmente vai sair da zona de conforto, vai buscar aprender, vai buscar melhorar, vai se empenhar mais. Ela não vai aplicar os outros fatores da lei do controle, a lei da busca, a lei da causa e efeito. A pessoa não tem por que fazer isso, porque ela está jogando baixo. Tipo, qualquer coisinha que fizer vai atingir aquele resultado. Então não tem por que se dedicar mais. Então, quando ele traz a lei da expectativa, é justamente com relação a isso. Jogue alto, tenha expectativas elevadas, tipo, eleve a barra e acredite que você é capaz de realizar tudo isso. Se empenhe para você realizar tudo isso. E mesmo que você não atinja aquela expectativa tão alta, se você chegar perto, você já vai estar muito além da maioria das pessoas que sequer ousam estabelecer metas maiores, sequer têm a expectativa de obter resultados melhores. É muito mais cômodo não esperar nada grandioso. Novamente, é um sistema, um mecanismo de proteção humana para você não se frustrar, para você não sofrer. Só que o sofrimento, ele não vem de você atingir determinado objetivo ou não. O sofrimento está em como você lida com isso. Novamente, a forma como você reage. Então, esse aspecto ele é importante. Por quê? Novamente, relacionado à lei do controle. E olha só que interessante como todas elas vão convergindo. Elas vão conversando entre si e se complementando.
Por isso que é muito legal a gente observar esses diferentes aspectos, não de forma isolada somente, mas pensá-los de forma isolada e depois pensá-los dentro do todo. O próximo ponto, lei da supercompensação. A lei da supercompensação, o Brian Tracy, ele traz como sendo um aspecto chave dessa lei, você sempre fazer um pouco mais do que o esperado. Ou seja, as outras pessoas, elas esperam algo de você, em qualquer área da vida. Seja nos seus relacionamentos pessoais, seja no seu trabalho com clientes, com chefes, com os seus pares. Sempre. As pessoas têm expectativas umas com as outras. E aí, nessa lei da supercompensação, o Brian Tracy fala que a chave para você chegar em constantes crescimentos, em busca de um sucesso e de resultados grandiosos, está em você sempre fazer mais do que esperam de você. É você concluir com maestria tudo que as outras pessoas esperam de você, ou às vezes até exigem de você, e ainda entregar 20% a mais. É quando você está, por exemplo, fazendo exercício, você já está no seu limite e você ainda se dedica um pouco mais. Você vai um pouquinho mais além. Você força um pouco mais. A mesma coisa com relacionamento, mesma coisa com trabalho, com estudo. Cara, beleza, a gente sabe que você está cansado, a gente sabe que você está no limite. Mas será que esse limite que você acredita que está, ele é o limite real ou ele é o limite da sua mente? E talvez você possa subir ele para um pouco mais além. Às vezes o limite é fisiológico, às vezes ele é realmente real. Mas você pode descansar, ou deve descansar, e, cara, no outro dia você se dedica mais. No outro dia você dá o seu melhor e vai um pouquinho mais além. Entrega mais do que as outras pessoas esperam. E o Brian Tracy fala que a supercompensação está exatamente nisso. De tanto você entregar mais para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, mais do que elas esperam, vai chegar uma hora que as pessoas, a sociedade, o mundo, o universo vai te retribuir de uma forma super compensada. O retorno que você obtém, ele é muito maior do que aqueles 20% a mais que você se habituou a entregar constantemente. Além de que, isso te coloca num patamar diferenciado diante das outras pessoas, porque os olhares dos outros para você vão ser da seguinte forma: cara, ele sempre faz mais do que a gente espera. Aquela pessoa é excelente. Ela faz o que é pedido ou o que é exigido e ainda surpreende com algo a mais. Isso vai virando uma característica pessoal sua. As pessoas passam a te reconhecer por isso. É da noite para o dia que isso acontece? Não. São todas as pessoas do mundo que vão reconhecer isso? Não. E você nem pode esperar que elas reconheçam. Isso vai ser um processo natural. Algumas pessoas vão reconhecer, outras não. A chave desse aspecto não está no reconhecimento, está em você gerar valor, você servir mais as outras pessoas, você pensar em diferentes formas de contribuir. E aí, aqui tem um aspecto chave do livro So Good They Can't Ignore, do Cal Newport. Não tem versão em português, mas em uma tradução livre significa tão bom que eles não possam ignorá-lo. E aí o Cal Newport ele fez uma pesquisa vasta e profunda com profissionais de diversas áreas que são destaques em seus ramos de negócio e nas suas profissões. E ele observou o seguinte: um fator chave na vida e na carreira dessas pessoas é que elas, ao acordarem de manhã, elas não pensam, hoje o mundo vai me dar tal coisa, as pessoas precisam fazer tal coisa por mim. O mindset delas, o modelo mental delas é o seguinte: elas acordam, levantam e pensam, cara, o que eu posso fazer hoje para gerar mais valor para as pessoas? O que eu posso fazer hoje
para contribuir mais com o mundo, para contribuir mais com a sociedade, para gerar mais valor, para servir mais e melhor. E aí esse aspecto faz com que essas pessoas acabem entregando os, entre aspas, 20% a mais que o Brian Tracy traz. Óbvio que o 20% ele é uma métrica só para você ter uma estimativa de que você pode fazer um pouco a mais sempre. Mas não necessariamente vai ser sempre 20%. Até porque no dia a dia não tem como a gente mensurar isso. Mas melhora o seu entendimento. E aí tudo vai se convergindo. Todos os dias você vai buscando agir em direção ao que você deseja, com pensamentos de qualidade, com aquele desejo ardente que faz você se mover para chegar onde você quer, observando tudo como oportunidades para facilitarem a sua jornada e ainda fazendo isso rotineiramente e se dedicando mais do que esperam de você. E com a crença de que você vai chegar lá, de que você vai conquistar aquilo. Não tem como não dar certo. Inevitavelmente, em algum momento, você vai chegar nesse aspecto que você deseja. Talvez você não conquiste exatamente da forma como você imaginava. Ao longo do tempo, a gente vai mudando nossas experiências, nosso nível de desenvolvimento, maturidade, vão trazendo para a gente aspectos diferentes. E aí esses objetivos, eles muitas vezes vão se adaptando à nossa nova pessoa, à nossa nova versão. E está tudo bem com isso. Faz parte do processo. Esse é o aspecto de crescimento constante. É entender que, cara, hoje eu quero muito determinado objetivo. Eu acredito que daqui a 10 anos, aquilo é o que eu mais quero. E pode ser que até lá aconteçam várias coisas que façam eu mudar um pouquinho a rota. O que dificilmente vai acontecer é o mudar da água para o vinho os meus valores pessoais. A tendência é que os nossos valores pessoais, eles se mantenham mais ou menos constantes ao longo do tempo. Alguns outros fatores influenciam para determinadas alterações, principalmente em termos de hierarquia. Às vezes a pessoa é casada, solteira, e aí casa. Vão mudar algumas questões. A pessoa não tem filho, daqui a pouco passa a ter filho. Vão mudar algumas questões. Então, são fatores da vida que fazem parte desse processo, dessa jornada. E, novamente, tem aspectos que não estão no nosso controle, mas o que está no nosso controle é como a gente lida com eles. E aí a gente vai convergindo para chegar naquele objetivo, ou talvez nas nossas adaptações daqueles objetivos que a gente quer. Próximo ponto. O sétimo aspecto das leis universais do sucesso é o que o Brian Tracy chama de lei da atração. Mas quando ele fala de lei da atração aqui, não tem nada a ver com a lei da atração do livro O Segredo, por exemplo. Não tem nada a ver com a lei da atração da física quântica, que fala do poder do pensamento, desse magnetismo. E não exclui também, se você tem a crença nessa lei da atração, do livro O Segredo, por exemplo, não tem nada de errado. Pode se convergir essa sua crença com essa lei-chave do sucesso. Mas quando o Brian Tracy traz, em essência, não é relacionado a isso. O que ele traz relacionado a esse aspecto da lei da atração é o seguinte: ele fala que se você executar todas as outras 6 leis universais do sucesso, inevitavelmente você vai atrair o que você deseja. Não necessariamente você vai atrair aquilo que você deseja até você, mas você vai se posicionar para ir fortemente em direção àquilo que você deseja. E se você estiver extremamente focado e atuando com discernimento, empenho, com a aplicabilidade de todas aquelas outras 6 leis universais, a tendência é que você tenha os 2 processos. Tanto você vai mais rapidamente em direção ao que você deseja, quanto aquilo que você deseja vem mais rapidamente até você
principalmente porque você está mais atento às oportunidades. Muitas oportunidades que talvez você fosse passar batido sem sequer perceber, quando você está vivenciando aquelas 6 leis universais do sucesso, você percebe, e aquilo que talvez você fosse levar 5 anos para perceber, você antecipa e percebe daqui a um ano, por exemplo. É isso que o Brian Tracy fala com relação à lei da atração. E mais do que isso, ele reforça novamente o que o Napoleon Hill traz no Quem Pensa Enriquece, através do que o Brian fala de pensar com consistência. Ele diz que pensar com consistência em algo vai gerar a atração. Por quê? Simplesmente, vou mentalizar e vai chegar? Não. Porque você vai mentalizar tanto aquilo, você vai desejar tanto aquilo, que você vai agir para ir em direção àquele objetivo. E você vai buscar diferentes formas de chegar naquele objetivo. Todas essas leis vêm para a gente entender também um outro fator fundamental, que é não se apegar a um único caminho ou a um único veículo que pode levar em direção ao que a gente deseja. Às vezes a gente olha para as pessoas que nos cercam e que talvez tenham chegado nesse objetivo e a gente tende a admitir que aquele caminho que elas trilharam, o veículo que elas utilizaram para chegar naquele objetivo, seja o único veículo possível. E aqui a gente entende que não. Faz parte da lei da busca. Você está atento a diversas oportunidades, a diversos veículos e estradas que podem sim te levar para onde você deseja. Não necessariamente você precisa ficar no mesmo veículo pelo resto da sua vida. Então, o pensar com consistência que o Brian Tracy traz está exatamente relacionado a esse aspecto. São pensamentos que vão convergir para sentimentos. Esses sentimentos vão virar ações e essas ações executadas rotineiramente vão se tornar os seus resultados. Essa equação o T. Harv Eker traz no livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala que pensamentos se tornam sentimentos, sentimentos se tornam ações e as ações se tornam os resultados. Então esse aspecto ele é muito interessante. Quando a gente olha para esse todo das 7 leis universais do sucesso, são aspectos extremamente simples em termos de aplicabilidade, são conceitos que a gente consegue entender rapidamente e trazer para o nosso dia a dia de forma imediata. Não tem muita complexidade por trás desses conceitos. Talvez a implementação de forma rotineira dessas leis leve um tempo a mais, tem uma complexidade maior, porque nós estamos falando aí de pelo menos 7 hábitos que serão desenvolvidos. Óbvio que um vai contribuindo com o outro, mas não é da noite para o dia que acontece essa transição. Então é importante entender esse aspecto. Essas leis vêm para mostrar que ter resultados de alto nível não necessariamente exige um monte de questão complexa. Às vezes são várias coisinhas simples, mas que a gente precisa fazer dia após dia. Às vezes a gente fica querendo olhar de uma forma cada vez mais complexa com relação a diversos fatores e que não tem necessidade. Isso, na verdade, acaba dificultando a nossa jornada. No livro Essencialismo, o Greg McCall, que é o autor, ele traz o seguinte, ele fala que dentro do nosso dia a dia, às vezes a gente se enche de um monte de tarefas sem sentido, simplesmente para dizer que está fazendo alguma coisa, ou porque nos foi incumbido fazer determinada tarefa, e aí a gente começa a pensar sobre aquilo, obviamente, e não tem necessidade. Às vezes aquilo não vai convergir para o que a gente quer, e aí a gente precisa saber dizer não. A gente precisa saber dizer não para vários fatores que podem ser, sim, excelentes oportunidades, mas talvez não são oportunidades que direcionem para aquilo que a gente deseja.
Mas é preciso, antes de mais nada, ter esse entendimento. Ter o que você deseja sempre em mente, nessa forma desse desejo ardente. E aí você vai filtrando essas oportunidades, você vai filtrando diversos aspectos e buscando a simplicidade por trás de cada um desses fatores. Essa simplicidade, ela é muito importante. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje, com relação às 7 leis universais do sucesso do Brian Tracy. Acho que elas são fundamentais para a gente ter uma clareza maior de diversos aspectos que contribuem para a elevação de performance e de resultados, e principalmente o entendimento de que são questões simples. Não estou dizendo que são fáceis, mas são simples. E a gente consegue implementá-las desde já nas nossas vidas. Também não estou dizendo que você vai implementar e não vai falhar ao longo do processo. Essa implementação leva um tempo até se tornar um hábito. Mas uma vez que se torna hábito, a tendência é você começar a conquistar aqueles frutos por conta dessas boas sementes ou excelentes sementes que estarão sendo plantadas. Então, espero que vocês possam refletir ainda mais sobre essas 7 leis do sucesso do Brian Tracy, para que vocês possam trazer aplicabilidade prática disso para o dia a dia de vocês, enxergar como que vocês já aplicam algumas dessas leis e quais dessas leis talvez você precise dar uma ênfase maior ou colocar um foco maior para melhorar esse aspecto específico. Então, essa é a principal mensagem do dia de hoje. Eu vou pausar aqui para liberar para perguntas.